Esta PEC da blindagem está agora em análise no Senado. O texto amplia as prerrogativas dos parlamentares na Justiça ao limitar casos de prisão e condicionar ao aval do Legislativo a abertura de processos contra congressistas. Esse foi um dos assuntos que, movimentou a semana, né? A gente passou aqui dia após dia repercutindo tudo isso e justamente sobre isso a gente recebe agora os senadores Jorge Seife e Omar Aziz, para que nós possamos aqui compartilhar com quem nos assiste os olhares divergentes, né? Que a democracia funciona dessa maneira, a gente tem a representatividade de voz. Senadores, obrigada demais pela gentileza. Jorge Seife, Omar Aziz, estamos também com Pedro Venceslau aqui em tela, para que a gente possa promover esse debate. Eu vou aqui cronometrando um pouco para que seja justo, tá bom? O primeiro a responder com o mesmo tempo do segundo a responder. Eu vou trazer aqui, então, começando com Jorge Seife, por favor. Senador, obrigada pela gentileza da presença. As pessoas dizem que é uma PEC da impunidade. Por qual motivo essa interpretação, no olhar do senhor, está errada? Bom dia, Elisa. Bom dia, Pedro. Bom dia, senador Omar. Prazer imenso estar falando contigo, Elisa. Te acompanho diariamente lá no gabinete, lá em casa. Bom, eu queria pedir atenção para vocês sobre essa PEC da blindagem, que me parece que está um pouco distorcida as informações que estão passando, né? Eu queria fazer até um paralelo. Dezenas de corruptos, de políticos corruptos ao longo da nossa história, aí nós estamos falando de Mensalão, de Petrolão, de Lava Jato, por exemplo, José Dirceu, Cabral, Palocci, Gedel Vieira Lima e o próprio presidente Lula foram condenados lá atrás, depois ou foram indultados, ou progressão de pena, ou condenações anuladas. Mas, enquanto isso, deputados e senadores, especialmente da direita, conservadores, né, estão sendo perseguidos por suas falas, estão sendo perseguidos criminalmente. É o caso hoje de Gustavo Gaia, de Nicolas Ferreira, de Cabo Gilberto, de Marcel Van Hatten, que é um completo desrespeito do Supremo Tribunal Federal com o artigo 53, que nos dá imunidade de opiniões, votos e palavras. Então, a PEC da blindagem, ao meu ver, e com todo respeito às divergências, né, ela, na verdade, não protege corrupto. Hoje, quem está fazendo esse papel já há muito tempo é o Supremo Tribunal Federal, né? Agora, o artigo 53 está sendo desrespeitado e essa PEC reforça as prerrogativas parlamentares. O nome já diz, Elisa, parlamentar, para falar. Se eu for condenado ou perseguido pela justiça, pela minha opinião política ou por minhas palavras, aí qual é a função, então, do parlamentar? Isso aí está cerceando a nossa liberdade, inclusive de representar, no meu caso aqui, 8 milhões de catarinenses, né? Eu entendo que parlamentares não podem ser perseguidos como tem sido pelo Supremo. E eu tenho até números aqui para passar para vocês. 61 processos correm hoje no Supremo Tribunal Federal contra parlamentares, a maioria deles por opiniões. E desses 61 processos, 75% são de parlamentares de direita e 15% de parlamentares de centro. Ou seja, infelizmente, o que nós falamos, o que a direita fala, os conservadores falam, vira criminalização. Não podemos criticar instituições, não podemos criticar decisões judiciais, não podemos criticar o governo. E isso me parece realmente uma violação das prerrogativas parlamentares, o que essa PEC busca resolver. Tivemos, então, 2 minutos e 30 para Jorge Seife. Desculpe a perseguição aqui, hein, meus convidados? Eu estou aqui no cronômetro, mas é a proteção da âncora, porque ela passa democraticamente o mesmo tempo para os dois convidados. Vamos, então, com o senador Omar Aziz. Repito a mesma pergunta que eu fiz a Jorge Seife. Por qual motivo a PEC da blindagem vem sendo também questionada como PEC da impunidade? Por qual motivo o senhor vê com olhares divergentes as palavras de Jorge Seife? Bom dia, aqui em Manaus ainda antes de meio-dia. Bom dia. Bom dia. Você, Elisa, bom dia ao Pedro e bom dia ao colega e amigo Jorge Seife. Nós temos uma relação muito boa, divergimos, é normal no parlamento, no dia a dia, você às vezes diverge dentro de casa, do pensamento do teu filho ou coisa parecida. Bem, Elisa, vamos lá. Os privilégios que nós temos, que eu tenho como senador da República, que os deputados têm,
é privilégio que 99,% da população brasileira não chega nem perto. Aqui no meu estado, no interior e até na capital, tem muita criança que não tem nem certidão de nascimento ainda. Nós temos passaporte vermelho, para vocês terem uma ideia. Então, os privilégios que nós temos na tribuna, eles estão mantidos. Você emitir opinião, você discordar, é normal. Não é normal ver um senador da República ir para a internet e dar o endereço da família do ministro, da família de uma pessoa, para perseguir essa pessoa. Isso aí é querer jogar o ódio contra uma pessoa. Divergir. Vamos dar exemplos aqui. Elisa e Pedro. E o próprio Jorge lembra disso. Quando a Dilma era presidente, ela ia nomear o atual presidente Lula ministro. Vocês lembram disso? Uhum. E aí o senador Moro, na época juiz, vazou a conversa para o Jornal Nacional. De uma presidente da República, vazou. O que o ministro decano do Supremo Tribunal Federal fez? Vocês lembram o que ele fez? Ele deu uma decisão proibindo a presidente da República de nomear um ministro. Naquele momento, a direita comemorou. Era comemoração de todos os lados. A esquerda chiou. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. A verdade é uma só. Quando é favorável a gente, todo mundo comemora. Quando é contrário, todo mundo critica. Vamos aos fatos. Senador? E não vamos à narrativa. Oi, já foi os 2 minutos e meio? 2 minutos. O senhor acredita, senador?